Eu tô em um momento agora de silêncio quase que absoluto, de estar sozinha boa parte do tempo. Atualmente eu trabalho como autônoma, totalmente de casa e totalmente sozinha. E com o Ângelo trabalhando presencial, eu fico literalmente todos os dias, pelo menos 80% dele, 70, 80% dele, totalmente sozinha. E no começo eu sofri um pouco, na verdade bastante, com essa troca de rotina, né? Porque sair do meu último emprego, que era presencial, doeu bastante. Eu tava crescendo muito lá, eu tava descobrindo novas coisas também que eu sabia fazer, que eu não sabia fazer, na verdade, que eu mal sabia que eu poderia fazer. Eu amava os meus clientes, era muito apegada neles, então foi uma ruptura bem doída, assim. Mas, como eu sempre tento trazer um lado positivo para as coisas aqui no canal, hoje eu vejo que foi uma dor que veio para iniciar, né, uma nova jornada, uma nova rotina, novas experiências e novas coisas que eu deveria aprender. Então, voltar a ficar sozinha foi e ainda é, às vezes, um processo bem difícil. E é curioso como a solidão, ela muda dependendo do contexto, né? E também da forma que tu olha para aquilo. A gente ainda não conversou sobre isso aqui no canal, que é essa questão de amizades e tal, mas eu sempre fui uma pessoa que tem dificuldade de fazer amizades. E antes, a sensação de solidão era muito mais essa questão de as pessoas não querem estar comigo e etc. Mas hoje é mais o que eu faço com tanto tempo sozinha comigo mesma? São solidões que são diferentes. Essa solidão de agora é uma solidão que vem com muito mais liberdade e acho que por isso que ela é tão assustadora. Porque ninguém te ensina o que fazer quando tu tá 100% no controle do teu tempo, da tua vida, enfim. Parece ótimo olhando de fora, mas que se tu não tiver estrutura, essa liberdade, ela literalmente te engole, né? E é interessante dizer que presencial tu tem contato com as pessoas o tempo todo. Já no home office, tu tem muito menos contato com as pessoas, mas ainda tu tem contato com as pessoas do teu trabalho. Então, às vezes tu faz reunião, às vezes não, né? Home office é reunião praticamente o dia inteiro. Tu tem grupo de WhatsApp e etc. Agora, autônomo é totalmente isolado, dependendo da área, né, que tu atua. E eu tenho, nesses últimos tempos, digerido muito isso. Que é isso, né? Essa solidão. Que é igual do home office, mas é tão diferente, sabe? Muito mais diferente do que um trabalho tradicional, principalmente presencial. E eu percebi nesse processo que quando tu atinge essa liberdade, tu tem que criar uma nova rotina, né? Então tu passa a decidir teus horários, teus dias para fazer certas coisas, prioridades, enfim. E aí que tu percebe o quanto tu dependia da estrutura dos outros, que os outros faziam pra ti. E mais dolorido ainda do que isso é tu ver o quanto tu dependia daquilo pra funcionar, sabe? Então, por isso que ser autônomo, tu tem muito mais chance de procrastinar, tu acaba tendo toda essa culpa carregada do teu lado, sabe? Porque tu é o responsável por tudo, então se tu não tá conseguindo fazer as coisas, a culpa é literalmente só tua, porque tu ainda tá construindo aquela estrutura, aquela rotina, aqueles processos, entendeu? Pra fazer aos poucos isso funcionar de forma mais fluida, sabe? E aí chegamos no ponto desse vídeo, né? Do título desse vídeo. Que, cara, é engraçado como a gente romantiza essa coisa de ter o próprio tempo, de ser o seu próprio chefe, mas não percebe que o preço disso é literalmente lidar com o teu próprio silêncio o dia inteiro. Parece tranquilo, parece de boa, mas um dia é de boa, 2 dias é de boa, uma semana, 2, até vai. Mas meses de completo silêncio, cara, tu começa a dar uns tilt na cabeça. E chega a ser irônico, porque eu literalmente trabalhei 90% dos anos, né, que eu atuei no mercado de trabalho tradicional, né, antes de virar autônoma, em home office para outras empresas. Então não é também como se eu trabalhei a vida inteira
no presencial e aí eu vim pro home office, vim pro ser autônoma, enfim. Aí eu tive esse choque. Não, eu trabalhei 90% do tempo híbrido ou home office. Então, praticamente home office. Mas eu ter essa rotina no último ano, né, especialmente, de ir pro presencial, né? Então, cara, 1 ano já é tempo suficiente pra tu se adaptar a essa nova rotina, né? Acabou me mostrando o quão bem, por incrível que pareça, o presencial me fazia, apesar dos pesares. Cara, de como eu trabalhava melhor. Eu sou uma pessoa faladeira, então tu ter pessoas pra conversar, ter aquela interação, enfim. E aí eu precisei reaprender a trabalhar, né? Precisei reaprender a viver, entendeu? Porque como se não bastasse eu ainda estar em adaptação de estar morando sozinha, né? Enfim, com o Ângelo, mas não estando mais com os meus pais, além de eu estar nesse processo de aprendizado, também tem isso junto, né? Então, esse silêncio, ele veio quase tudo junto de uma vez. E esse reaprender é muito mais mental do que prático, né? Do que físico. Porque tu acha que tu só vai ajustar ali o ambiente, montar uma rotina nova, parece uma coisa simples. Mas na real é literalmente reaprender a viver contigo. É descobrir o quanto o teu humor dependia dessa troca com as outras pessoas, o quanto a tua motivação vinha da energia alheia. E quando tu fica só contigo, tu começa a ver o quanto o silêncio amplifica tudo. Teus pensamentos, tuas dores, teus medos. Ele literalmente joga um holofote em absolutamente tudo que tu evitava ver. Mas uma coisa bem interessante que eu aprendi nesse silêncio absoluto, que o silêncio te ensina muito, muito mais do que qualquer barulho. Ao contrário do que eu vejo que a maioria pensa, é que pra tu crescer, tu precisa consumir todos os livros, todos os podcasts, faculdades, eventos e afins do planeta. Conviver, né? Ter aquela rotina super cansativa de conviver com 20 milhões de pessoas por dia. E até certo ponto faz sentido, de fato. Também não é como se tu... beleza, vou ficar aqui paradinha que eu vou crescer. Não é assim. Mas quando se trata de crescimento interno e de tu absorver todas essas informações externas, só o silêncio vai te proporcionar isso. Porque não adianta tu consumir tudo isso e não filtrar e não, como eu acabei de falar, absorver mesmo. O barulho é ótimo pra te ensinar sobre o mundo, sobre as pessoas, mas o silêncio é o que filtra tudo isso, mas o que te ensina sobre você mesmo. E esse é um processo de aprendizado bem chato, porque quando tu para pra te ouvir, tu percebe o quanto a tua vida foi construída no ruído e quantas coisas, às vezes, tu não gosta tanto assim ou não fazem parte de ti, de verdade. Eu mesma não me reconheço em muita coisa. As opiniões que tu pegou de outras pessoas, os hábitos que tu pegou dessas pessoas, que tu copiou, literalmente, até o jeito de reagir às coisas, são literalmente Ctrl+C e Ctrl+V de coisas alheias, externas. E o silêncio é o que te ajuda a identificar esse copia e cola, sabe? E te faz pensar no que tu gosta de verdade. Qual caminho tu realmente quer seguir. E é justamente por isso que é uma fase tão depressiva, eu diria. Porque é um soco no estômago atrás do outro, assim. Não é só essa rotina nova que eu comentei. É esse eu novo que tu aprende, que tu é obrigado a escutar, literalmente. E eu acho que a gente confunde muito essas duas coisas, porque muitos de nós, se não a maioria, atrela o sucesso pessoal ao profissional, né? Então, quando a gente não tá sendo produtivo o suficiente, automaticamente a gente ataca o nosso lado pessoal. Então, por isso que esses dois conceitos, eles se misturam, né? Essa questão de aprender no barulho ou aprender no silêncio. As duas coisas não se excluem, mas são diferentes. Mas principalmente por esse motivo que as pessoas não dão a devida importância pro seu eu interior. Porque na cabeça dela é como se essas duas coisas fossem uma só. A parte pessoal e profissional. É como se, se eu for promovida, eu vou estar deixando meu eu pessoal feliz. E sim, mas não é bem assim. Te deixa feliz, mas de uma forma superficial. Ele não vai te contemplar 100%. Ambos têm profundidades diferentes, que precisam de atenções diferentes. E é bizarro o quanto a gente é ensinado desde sempre a odiar o silêncio. A gente precisa estar sempre em movimento, ou pelo menos mostrar que a gente está sempre em movimento. Desde pequeno,
tudo é estímulo, então som, cores, movimento, tudo. Faz alguma coisa, vai brincar, vai estudar, vai ler um livro, vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu não vou entrar no mérito aqui de que existem pessoas que se preenchem, né, com isso, com o barulho, com o movimento, e pessoas que se preenchem sozinhas, que é o meu caso. Mas o ponto é que fizeram a gente acreditar que todo mundo precisa estar em movimento, fazendo mil coisas. Da mesma forma que na escola tentam enfiar na cabeça de todo mundo a forma Y de aprender, sendo que numa mesma sala deve ter X, Y, Z formas de absorver as informações. E quando eu falo que o silêncio ele ensina mais do que o barulho, é justamente por todo esse contexto que eu dei. Até o momento, eu vivenciei isso na pele nesses últimos meses, nesse último ano. Não só agora, né, mas lá atrás, quando eu tive aquele período que eu fiquei tentando me realocar em uma nova empresa e tudo mais, que eu também tive esse período meio conturbado, assim, mentalmente. Enfim, é muito louco como tu começa a ver como de fato a tua cabeça funciona e como ela mesma te sabota em diversos momentos. Eu vivi fases que hoje eu olho pra trás e vejo o quão nítida essas fases eram. Fases de alta onde eu queria fazer tudo, resolver tudo, aprender tudo, enfim. E fases super de baixa que eu não conseguia nem levantar da cama direito, eu não conseguia fazer as coisas que eu gostaria de fazer. E enquanto a gente tá nesse período de silêncio, né, que a gente fica mais introspectivo, mais depressivo também, naturalmente, porque a gente tá meio que matando aquele eu que tu conhecia a vida toda, mas o silêncio não cria esses altos e baixos, né? Na verdade, ele só evidencia o que sempre esteve ali. O barulho, ele te distrai dessas coisas. Isso é até bom pra usar de estratégia para algumas situações. Então, quando às vezes eu percebo que eu tô há muito tempo naquele limbo, naquela tristeza, naquela angústia, sabe? Naquela ansiedade. E tô falando aqui não coisas crônicas, clínicas, enfim, tá? Só aquelas baixas normais que todo mundo vai passar em algum momento. Cara, eu tento me ocupar o máximo possível pra eu tirar aquilo da cabeça, sabe? Porque senão quanto mais tu pensa, mais também tu vai se enfiando nesse buraco. Então, estrategicamente, em certos momentos, o barulho ele faz sentido entrar. Mas enfim, é bem isso que eu falei. O silêncio, ele aprofunda, ele amplifica muitas coisas. Então, tem um incômodo, né? Porque a gente gosta da sensação de estar bem e não de ter que encarar o desconforto e pensar muito sobre ele. Então, é muito mais fácil tu ocupar a rotina, tu ocupar teu trabalho, a tua cidade, do que admitir que o barulho tava servindo muito mais de muleta, sabe, pra tua vida. Eu sempre digo que pra gente aprender algo de fato, especialmente quando a gente tá falando da nossa própria cabeça, a gente precisa experimentar os dois lados da moeda, a gente precisa experimentar um pouco dos extremos, a gente precisa passar por momentos verdadeiramente ruins pra valorizar os momentos bons, minimamente bons, para entender também os nossos limites e saber como se levantar sozinho. Que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, né? Essa questão de dependência do terapeuta, que também não é legal. É claro que se a tua situação é clínica, como eu falei antes, né? É uma situação realmente que tu não consegue melhorar, procure ajuda, né? Não vai ser o meu vídeo, não vai ser o vídeo de ninguém aqui no YouTube que vai resolver o teu problema, mas a gente tem que parar com essa mania de usar tudo como muleta. Então, qualquer coisinha no caminho serve como um alívio temporário pra essa dor, pra esse incômodo chato que tu precisa encarar agora, sabe? Então, só eu gosto de deixar esses parênteses aí pra ninguém me xingar nos comentários. O silêncio é literalmente a única coisa que pode te proporcionar isso. Esse aprendizado de lidar com os próprios pensamentos. Que na prática é justamente o que a terapia faz, né? Ela fica ali quietinha, só te escutando falar. É muito mais tu expor, às vezes só de falar na terapia, tu já para e pensa, puta que merda, né? Aí a terapeuta, pois é. Porque é isso, às vezes é só tu conversar consigo mesmo, é só tu parar pra se ouvir e forçar
a chegar em conclusões sozinho, sabe? Sem um chat GPT ou sem uma terapeuta ou sem qualquer pessoa pra te dizer isso. O silêncio te obriga a fazer as perguntas e a respondê-las sozinho. E pra mim foi isso que verdadeiramente me fez amadurecer, sabe? E é engraçado que quando tu começa a fazer isso, tu começa a gostar do silêncio, né? Mas como pessoas começam a perguntar, tu tá bem? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Aconteceu alguma coisa? Porque tu tá meio sumida. Justamente por aquilo que eu falei antes, de que a gente foi ensinado, né, a viver dessa forma. Então é estranho, né, pras outras pessoas. E também o silêncio te permite a ser mais seletivo também. Então, hoje eu sou muito mais chata. Eu não converso com todo mundo. Tem familiar meu que antes eu falava toda semana e eu não falo há meses. Então, zero falta faz na minha vida. Porque é nesse sumiço que tu se encontra, sabe? Porque é a primeira vez que tu verdadeiramente se escuta e tu quer continuar assim. Pô, eu quero continuar me ouvindo. Eu gostei disso. Eu gostei aí um pouco desse desconforto aqui. Eu sou uma pessoa que veio de uma família extremamente barulhenta. Todo mundo fala super alto. Eu falo super alto. Falando um por cima do outro. E hoje eu tô cada vez mais reclusa, cada vez mais calma e tranquila, mas verdadeiramente feliz. Eu continuo ainda sendo essa pessoa super, tipo, agitada e fala alto, enfim. Faz parte de mim, de quem eu sou, mas também eu tenho entendido que o silêncio, ele é muito bom, sabe? Principalmente ali no dia a dia. O silêncio é literalmente a única coisa que nunca vai te julgar, sabe? Apontar ou questionar, porque literalmente tu, sozinho. E se te julgar, é a tua própria cabeça te julgando. É tu mesmo se julgando. Mas por isso que é o lugar mais livre pra te pensar sobre as coisas da forma mais pura possível. Sem ficar pensando, ai, eu acho que ela tá me julgando, tipo, todo mundo já passou por isso, sei lá, tu tá falando alguma coisa e a terapeuta só a cabeça e anota e tu fica... Porra, que merda. Ele te mostra que tu pode falar uma coisa, se contradizer no exato minuto que tu falou, ou não, se contradizer daqui a um tempo, mudar de ideia, pensar diferente. E é isso. E no barulho a gente tem que estar coerente o tempo todo, né? Porque literalmente tem uma plateia. Eu gosto de dizer que o silêncio é como um banho quente. Por que a gente relaxa tanto no banho? Tem a questão ali da água quente que relaxa os músculos e blá blá, sim. Mas, cara, não tem nenhuma voz buzinando no teu ouvido. Literalmente nenhuma. É o lugar que a gente se sente mais confortável em estar vulnerável. Porque literalmente não tem ninguém. Não tem a mínima chance de ter alguém espiando o que tá acontecendo, sabe? Honestamente, eu não sei se esse vídeo foi só mais uma piração. Talvez tenha sido. Mas é como eu tenho aprendido muito sobre mim mesmo ultimamente. E, consequentemente, sobre as outras pessoas também. E eu gosto muito de trazer também, não só dúvidas, questionamentos, mas coisas que têm me feito bem aqui pro canal. E essa definitivamente é uma delas. E uma das boas. Se não, a coisa mais importante que eu tenho aprendido nos últimos anos. Enfim, espero que tu tenha gostado do vídeo. Se curtiu, deixa um like, compartilha com alguém que pode curtir. E se inscreva aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.